Glória a Deus. Bem-vindo a mais um vídeo aqui da ONG Clínica da Alma, e nós vamos começar a falar agora sobre um tema bem interessante, que é invasores do coração. É um tema qual nós temos ministrado aí em palestra, discipulados, e muitas vidas têm recebido assim uma transformação, uma mudança através desse tema que nós iniciamos falando sobre Provérbios 4, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É um provérbio bem conhecido e nós vamos utilizar bem ele para explanar justamente o que é uma invasão do coração. O coração, que está dito aí em Provérbios 4, 23, que nós devemos guardar o coração. Durante algumas palestras e discipulado, nós temos abordado uma analogia falando a respeito do livro de Neemias, para compreender um pouco melhor a respeito do que é uma invasão no coração. E Neemias, ele foi um homem que foi despertado para poder restaurar os muros que guardavam ali o templo de Jerusalém. E se nós pensarmos bem, os muros vão proteger uma casa, um templo, mas vão proteger também um terreno. Esse terreno ele tem que ser guardado da mesma forma que você adquirir um terreno, uma terra, você logo vai cercar aquela terra para que evite ali invasores, para que evite com que outras pessoas venham tomar posse da sua terra. A vida ela não é diferente. A vida ela tem um terreno que é o coração. Esse coração muitas vezes ele é invadido e o que invade o coração bloqueia justamente as saídas da vida. Por isso que Provérbios 4, versículo 23 diz que nós devemos guardar o coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E hoje eu vou falar sobre um invasor que é muito comum dentro do coração de milhares de pessoas e que certamente está acontecendo neste exato momento, que é um tema muito atual, que é justamente a mágoa, o ressentimento, a falta do perdão. Este invasor, ele é muito comum, se apossa de uma boa parte do coração, do terreno da vida da pessoa. Este invasor começa a bloquear algumas ações que você deveria ter, e eu acredito que a partir deste vídeo, a partir de um material complementar que você também pode receber, passa a se enviar um e-mail aí para a gente, ongclinicadaalma@gmail.com, faz ali o seu pedido para receber gratuitamente um material complementar aí desta palavra que nós estamos iniciando hoje sobre invasores do coração. Então a mágoa, o ressentimento, ele invade o coração da pessoa e acaba bloqueando. Algumas pessoas hoje, devido à falta de perdão, ou de liberar perdão, ou de receber o perdão, estão enfermas na emoção, enfermidades que já arrumaram um escape e acabaram passando para a vida física, então também estão enfermas fisicamente, estão com doenças chamadas psicossomáticas, e doenças também que hoje a pessoa vai até um médico, um hospital, não consegue detectar qual é o problema que a pessoa tem. Então é uma doença invisível, mas que tem uma causa, tem aí uma raiz, tem algo que iniciou aí na vida da pessoa, e através dessa palavra você vai compreender e você vai agir em cima dessa palavra. Com certeza você terá êxito, com certeza você terá vitória. E nós estamos aqui também para cooperar, para ajudar você com a palavra que limpa, com a palavra que purifica, com a palavra que transforma a vida. Então, a falta do perdão, a mágoa, é um invasor muito comum no coração da pessoa, e este invasor muitas vezes ele pode se mascarar, ele pode se esconder
porque ele não quer sair do território, ele não quer sair do coração. Então, horas, a mágoa, o rancor, ele pode se esconder, como é conhecido como raiz de amargura. Esta raiz, ela vai se esconder na vida da pessoa e você só vai conseguir detectar esta raiz quando você conseguir perceber alguns sintomas na vida. Alguns sintomas são conhecidos como: você acha que perdoou, você praticou até mesmo um ato de religião, você falou assim, não, eu devo perdoar porque eu pertenço à religião A ou B, então eu devo fazer isso. Então você pega muitas vezes e acha que liberou o perdão, mas os seus sintomas, a forma com que você age, vai declarar realmente se você perdoou no fundo do seu coração. E é necessário exercitar o perdão no fundo do coração, porque o coração é o terreno da sua vida, e você deve guardar o seu coração. Então, se você não perdoar de coração, certamente o seu coração ainda terá um invasor que vai ocupar lugar, que vai construir uma moradia dentro do seu coração, vai estabelecer uma fortaleza, como é dito pelo apóstolo Paulo, que escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 4 e o versículo 5, ele relata justamente sobre fortalezas que devem ser destruídas, mas não com armas carnais, não com armas físicas, mas sim com armas poderosas em Deus. Então, esse invasor, ele tem a missão de construir aí uma fortaleza dentro do seu coração. Ele não quer só invadir o seu coração, mas ele quer construir aí no seu coração uma casa. E de uma casa, ele quer aumentar esta casa e quer construir uma fortaleza. E uma vez que essa fortaleza está constituída, a pessoa que tem essa fortaleza passa a ser um prisioneiro. Eu li alguns anos atrás um relato de uma pessoa que sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial e era uma mulher nascida em Israel, que morava na Europa, e ela sofreu muito ali na mão dos nazistas. E ela sobreviveu ao Holocausto, às atrocidades que ali foram acometidas, e ela então um dia decidiu morar na América, foi para os Estados Unidos, e uma pessoa um dia lhe perguntou o que ela pensava a respeito de Hitler e dos nazistas, e ela ali, com a sua resposta, causou um espanto muito grande. Ela disse assim que havia perdoado Hitler e havia perdoado os nazistas. E a pessoa que lhe fez aquela pergunta, ela estranhou. Ela falou assim, mas como você fez isso? E ela disse assim, olha, eu já estava cansada de cada noite levar Hitler nos meus pensamentos para a minha cama, para o meu leito. Ficava ali horas pensando, remoendo, ressentindo. Os nazistas da mesma forma. Ficava horas ali ressentindo, pensando o porquê de tudo aquilo ter acontecido, exercitando uma mágoa, um rancor. E ela descobriu que ao perdoar, isso aí talvez não tenha sido uma noite, um dia, pode ter levado semanas, meses, porque o perdão, ele é um exercício, ele não é um sentimento. Aí é que muitas pessoas não conseguem liberar o perdão, porque elas esperam sentir primeiro. Eu preciso sentir de perdoar. Mas quando você olha para a Bíblia, que é a palavra revelada de Deus, você vai observar uma conversa de Jesus com Pedro, onde Pedro pergunta para Jesus se ele deve perdoar o seu irmão 7 vezes. Eu acredito que Pedro devia estar ali até mesmo alegre. Eu descobri um segredo, se eu perdoar 7 vezes, está resolvido. E Jesus falou para Pedro que não somente 7, mas 70 vezes 7. Se você pensar nesse mandamento, essa receita dada por Jesus, você vai observar que isso daí é uma receita de um exercício. 70 vezes 7, 492 vezes você deve exercitar o perdão. É como uma pessoa que quer diminuir aí a gordura na barriga,
está achando a barriguinha um pouco grande, vai ter que fazer bastante abdominal. Então, a abdominal você vai diminuir a barriga com muito exercício, não só uma redução de alimentos ou uma mudança para alimentos corretos, mas você deve exercitar, você deve praticar. E aí você com certeza vai perder aí uns quilinhos na barriga. Assim é o perdão. O perdão, ele é um exercício. Você aprende através de uma palavra como esta e você depois vai obedecer a palavra. E ao obedecer a palavra, você vai estar obedecendo um comando que vai estar aí na sua mente. Por isso, há uma necessidade de uma leitura aprofundada sobre versículos que falam a respeito do perdão, acompanhado aí de oração para que o seu entendimento seja aberto. Era isso que o apóstolo Paulo, inclusive, praticava. Eu gosto muito da carta onde ele fala aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, que ele ora para que aquele povo que morava em Colosso tivesse o seu entendimento espiritual aberto. Então, o perdão é necessário que você ore, é necessário que você se submeta à oração de pessoas que tenham um compromisso com você, para que intercedam pela sua vida, para que o seu entendimento espiritual seja aberto. Porque o perdão, ela é uma ferramenta espiritual. O perdão é algo que está com Deus e nasceu com Deus. Eu até separei aqui o Salmo de número 130, que é um salmo fantástico, aonde revela para o rei Davi, revela para o servo Davi, o homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus. É um salmo poderoso que vai falar para você aí justamente com quem está o perdão. O perdão, ele está com Deus. E cada um de nós necessitamos deste perdão. Está aqui, ó, Salmo 130, versículo 3. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem subsistirá? Versículo 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Olha, o perdão está com Deus. A Ele pertence o perdão. É por isso que Jesus ensinou na oração modelo, chamado Pai Nosso, que nós devemos perdoar assim como nós somos perdoados. Então, o exercício do perdão, ele começa agora a ficar mais prático, mais fácil, porque você vai encontrar agora um motivo real para liberar o perdão. Este motivo é que eu e você, todo ser humano, necessita do perdão de Deus, porque cada um de nós comete falhas, erros, deslizes, e é por isso que Davi, ele foi inspirado a escrever esse salmo, dizendo que com o Senhor está o perdão, e é por isso que ele é temido, porque a falta do perdão traz vários danos. A falta do perdão traz consequências trágicas. A falta do perdão, ele faz com que o terreno, o coração, ele seja invadido, e esse invasor, ele vai causar muitos danos, vai trazer uma prisão, não só emocional, mas física, espiritual, e a pessoa com certeza vai ter muitos problemas. Então, o perdão está com Deus, para que ele seja temido. Eu necessito do perdão de Deus. Agora, Deus, ele é muito diferente daquilo que muitas pessoas olham. Eu gosto muito da parábola de Lucas capítulo 15, que fala do filho pródigo. E naquela parábola, o pai do filho pródigo é o próprio Deus. E o filho pródigo é um ser humano que recebeu o livre-arbítrio dado por Deus, que pode fazer qualquer coisa, pode tomar qualquer ação. Deus não vai te impedir, Deus não vai te forçar, Deus não vai colocar uma camisa de força em você. O filho pródigo recebeu a herança, gastou tudo e foi viver numa terra distante. E um dia ele caiu em si e precisou voltar à casa do pai, porque ele passou necessidade, passou fome. Ele disse: na casa do meu pai há pão com fartura, voltarei para a casa do meu pai. E quando ele volta para a casa do pai, ele é surpreendido pela ação do pai, porque esta é a ação de Deus. Deus estava observando ele de longe, e quando ele chegou até a sua casa, Deus
deu um beijo, o pai deu um beijo no filho pródigo, mandou fazer uma festa, preparar ali novas roupas para aquele filho, e quando o irmão do filho pródigo perguntou para Deus, para o pai, ele falou assim: olha, foi necessário fazer uma festa, porque este estava morto, mas agora reviveu. Então, olha, quando ele recebe o perdão, a liberação do Pai, a liberação de Deus, ele torna a ter uma plenitude de vida. E é isto que o perdão faz. Ele proporciona uma plenitude de vida. É por isso que nós, que acreditamos em Deus e na pessoa de Jesus, nós devemos confessar os pecados a Ele, porque Ele é um Pai que perdoa, Ele é um Pai que libera o perdão, porque com Ele está o perdão, e é por isso também que Ele deve ser temido. Foi por isso aqui que o rei Davi escreveu: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Ora, a palavra é a vida de Deus. A palavra, a Bíblia, é a manifestação de Deus. Então, por isso, você tem um motivo para liberar o perdão e para você se achegar até Deus e ser perdoado, porque Ele tem prazer em perdoar. A palavra dele é viva, é eficaz. Ele vai liberar o perdão sobre a sua vida, basta você se achegar até Ele. Agora, você deve perdoar? Isso aí você vai dar para alguém aquilo que você recebeu. Você recebeu o perdão de Deus porque você precisa do perdão. Então agora fica mais fácil você perdoar. Você está dando aquilo que você recebeu. Por isso que Jesus ele ensinou que nós devemos perdoar assim como nós fomos perdoados. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Então há uma condição. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado, porque aí haverá uma ligação de prisão, meu coração ele está invadido, o terreno da minha vida não está guardado, eu deixei o invasor tomar posse. Agora, você talvez esteja se perguntando, principalmente você que está ferido, machucado, magoado, dizendo assim: é muito difícil fazer isso. Mas olha, você deve então exercitar 70 vezes 7. É igual ir para uma academia no primeiro dia, vai ter dificuldades, vai ser pesado, vai doer o corpo, você vai querer desistir, mas se você for o segundo dia, o terceiro dia, se você passar 3 meses, 6 meses, 1 ano, e olhar para trás, você vai dizer assim: olha, o início foi difícil, mas depois eu consegui. Então, por isso, faça o exercício do perdão. Vai ser difícil no início, vai ser complicado, dores virão, mas você tem que superar isso como uma academia, como um exercício pesado. Você então tem que exercitar 70 vezes 7. Comece liberando perdão agora, ore pela pessoa, expresse esse perdão, escreva o perdão, reflita sobre o perdão. Daqui a algumas horas faça de novo, amanhã faça novamente, independente de quem seja a pessoa, mas não deixe invadir o seu coração a mágoa, nem um rancor, e que você seja abençoado e tenha uma vida em plenitude. Se você quiser um material complementar gratuito sobre este assunto, envie agora um e-mail para ongclinicadaalma@gmail.com. ongclinicadaalma@gmail.com. E aguarde, logo logo nós teremos mais vídeos aí sobre invasores do coração, para que você tenha uma restauração plena e uma vida em abundância. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.